Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui às nossas aulas sobre variável aleatória, agora eu vou falar para vocês do valor esperado ou esperança de uma variável aleatória. Especificamente, o valor esperado ou a esperança de uma variável aleatória, ela é nada mais nada menos que o valor médio ou a média dessa variável. Certo? Então, vamos considerar x como sendo uma variável aleatória discreta, assumindo os valores x1, x2 até xn. Certo? Então, seja p de xi, a função de probabilidade associada a cada um desses valores associado a essa variável x. Certo? Então, o valor esperado ou a esperança de x, ele será denotado por este termo μ, ou por esse e de x, e será calculado como sendo o somatório de cada um desses valores assumidos pela variável x, multiplicado pela sua respectiva função de probabilidade. Certo? Isso aqui, no caso, discreto. No entanto, se x for considerado uma variável aleatória contínua, com a função densidade de probabilidade dada por f de x, certo? O valor esperado de x será calculado como sendo a integral definida de x, dessa variável x, vezes a função densidade de probabilidade, tudo isso em relação a x, com x variando de menos a mais infinito. Certo? Então, aqui a gente tem essas duas formas, a forma do caso discreto e a forma aqui do caso contínuo, ambas para calcular o valor esperado. Então, vamos agora para um exemplo. Nesse exemplo 1, a gente tem um exemplo aqui do caso discreto, que a gente tem essa distribuição de probabilidade que a gente vinha considerando nos exemplos anteriores, certo? E pede para a gente calcular a esperança dessa variável x. Note que aqui a variável x assume os valores 0, 1, 2 e 3, com a sua respectiva função de probabilidade para cada um desses valores. Certo? Então, para a gente calcular a esperança dessa variável x, basta a gente multiplicar cada um desses valores por sua respectiva função de probabilidade e somar todos eles. Certo? No caso aqui, a gente teria que fazer o somatório de 0 multiplicado por 1 sobre 8, que é a sua função de probabilidade, mais 1 vezes 3 sobre 8, mais 2 vezes 3 sobre 8, mais 3 vezes 1 sobre 8, certo? A gente sempre faz o somatório desses valores assumidos por x, multiplicado pela sua respectiva função de probabilidade. Então, nesse primeiro exemplo, a esperança de x será 3 sobre 2. Já no segundo exemplo, a gente tem aqui o caso contínuo, que também a gente vai considerar a FDP que a gente já vinha considerando, na qual a f de x será igual a 2x, se o x estiver entre 0 e 1, e 0 caso contrário, certo? Então, pede para a gente calcular a esperança dessa variável x. Como é que a gente vai fazer isso no caso contínuo? A gente vai calcular a integral definida dessa variável x, multiplicado pela sua função densidade de probabilidade, aqui no caso 2x, tudo isso em relação a x, com x variando de 0 a 1, certo? Então, resolvendo essa integral aqui, a gente tem que 2 é uma constante, vem para fora da integral, e fica a integral definida de x ao quadrado em relação a x, com x variando de 0 a 1, certo? Então, resolvendo aqui essa integral de x ao quadrado, isso será igual a x ao cubo sobre 3, mais uma vez, só a regra da potência aqui, adicionei, somei 1 no expoente, repeti esse valor aqui no denominador, certo? E o 2 aqui, por conta dele, a gente está considerando ele aqui como sendo uma constante, certo? Então, a gente tem que trazer ele, certo? Então, aqui é o resultado dessa nossa integral. E agora, para resolver, encontrar o valor que ela assume por ser uma integral definida, a gente aplica o teorema fundamental do cálculo. A gente substitui nessa função que a gente encontrou limite superior menos o limite inferior, certo? Quando a gente substitui, a gente encontra que a esperança dessa variável x, dessa variável aleatória contínua x, será igual a 2/3. Certo, pessoal? Agora vamos considerar algumas propriedades desse valor esperado, certo? A primeira delas, vamos considerar que x é igual a c, onde c é uma constante qualquer, certo? Então, nesse caso, a esperança de x vai ser igual a esse valor c, ou seja, se x for uma constante, a esperança de uma constante é a própria constante. Por exemplo, se a gente define x como sendo o valor 4, por exemplo,
certo? Então, a esperança desse valor 4 vai ser o próprio 4, certo? Então, essa primeira propriedade nos diz que a esperança de uma constante é a própria constante, certo? A segunda propriedade, vamos considerar x como sendo uma constante qualquer e x uma variável aleatória, certo? Então, a esperança de c dessa constante vezes x vai ser igual a c vezes a esperança de x. Então, aqui no caso, a gente aplicasse uma propriedade distributiva aqui, ficaria a esperança de c vezes a esperança de x, certo? Só que eu sei que a esperança de uma constante é a própria constante, certo? Então, isso resultaria nesse resultado. Um exemplo, se eu quero tomar a esperança de 5x, certo? Quem seria isso? Seria 5 vezes a esperança de x. Já essa terceira propriedade nos diz que se x e y forem duas variáveis aleatórias, certo? Então, a esperança da soma dessas variáveis aleatórias é igual à soma das esperanças, certo? O mesmo vale para a subtração, certo? No caso da subtração, a gente tem que a esperança da diferença é a diferença das esperanças, certo? E essa terceira propriedade, ela pode ser generalizada para um caso com mais de uma variável, certo? Um caso de n variáveis que a gente vai ter esse mesmo resultado, na qual a esperança da soma é a soma das esperanças ou a esperança da diferença, a diferença das esperanças. Já essa última propriedade, ela nos diz que se x for uma variável aleatória e a e b duas constantes quaisquer, certo? Então, se a gente quer tomar a integral dessa função dada por a de x mais ou menos b, basta a gente aplicar essas propriedades que a gente viu e a gente terá esse resultado, na qual a esperança desse primeiro termo seria a esperança de AX, onde A é uma constante, seria igual a A vezes a esperança de X, mais ou menos a esperança de B. Quem é a esperança de B? Já que B é uma constante, é o próprio B. Certo, pessoal? Então, uma observação importante a ser feita aqui nessas propriedades é que toda função de uma variável aleatória, ela também será uma variável aleatória. Certo? Então, se a gente fala da esperança de x, a gente também pode falar da esperança de valores, por exemplo, como 2x mais 1, x ao quadrado, entre outras funções. Certo, pessoal? Então, pessoal, dada essa definição de valor esperado ou esperança de uma variável aleatória, a gente pode agora falar de momento de uma variável aleatória. Certo? Então, a esperança de uma variável x elevado a k, ela é denominada como sendo o momento de ordem k dessa variável aleatória x, com k variando de 1 até infinito. Certo? Então, dessa definição, a gente percebe que a esperança de x é nada mais, nada menos do que o momento de ordem 1 dessa variável x, certo? Então, se, por exemplo, a gente quisesse calcular a esperança de x ao quadrado, certo? Isso seria considerado o momento de ordem 2 dessa variável x, certo? E como é que a gente calcula isso? Então, se a gente quer calcular o momento de ordem k, ou seja, a esperança de x elevado a k, no caso discreto, a gente calcula isso como sendo o somatório de todos os valores assumidos por essa variável x, sendo eles elevado a k, multiplicado pela sua respectiva função de probabilidade, certo? Já no caso contínuo, esse momento de ordem k, ou a esperança de x elevado a k, será calculado como sendo a integral definida da variável x elevado a k, vezes a sua FDP, tudo isso em relação a x, com x variando de menos a mais infinito. Certo? Então, se a gente considerar o exemplo que a gente considerou aqui anteriormente para essa função de probabilidade para essa FTP, no caso contínuo, certo? Então, nesse primeiro exemplo, se a gente quisesse aqui calcular a esperança de x ao quadrado, ou seja, o momento de ordem 2 da variável x, certo? Como era que a gente iria fazer isso? A gente iria fazer o somatório de todos os valores assumidos pela variável x ao quadrado, certo? Multiplicado pela sua respectiva função de probabilidade. No caso, ficaria 0 ao quadrado vezes 1 sobre 8, mais 1 ao quadrado vezes 3 sobre 8, mais 2 ao quadrado vezes 3 sobre 8, mais 3 ao quadrado vezes 1 sobre 8, certo?
Nesse caso, a esperança de x ao quadrado, ou o momento de ordem 2 da variável x, seria igual a 3. Já no caso contínuo, se a gente considerar aquela FTP que a gente estava considerando, e a gente quer calcular aqui o momento de ordem 2 dessa variável x, certo? Isso será calculado como sendo a esperança de x ao quadrado, que será a integral definida da variável x elevado a 2, vezes a sua FTP, 2x, tudo isso em relação a x, com x variando de 0 a 1, certo? Então, resolvendo aqui essa integral, a gente encontra que a esperança de x ao quadrado é igual a 1/2. Certo, pessoal? Então, a gente pode calcular os momentos de várias ordens de uma variável aleatória, certo? Que esse momento será calculado como sendo a esperança de ordem k, no caso, k variando de 1 até infinito. Certo, pessoal? Por fim, a gente pode estudar outras medidas da variável aleatória, como, por exemplo, a variância. Certo? Então, vamos considerar x como sendo uma variável aleatória discreta ou contínua. A variância dessa variável aleatória x, que vai ser denotada por VA de x, ou σ2 de x, ou simplesmente V de x, ela é definida como sendo a esperança de x menos a esperança de x, tudo isso ao quadrado. Certo? Então, a gente pode simplificar essa forma de calcular a variância desta forma aqui. Ou seja, a gente vai definir a variância de uma variável aleatória x como sendo a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança, certo? Então, a gente vai utilizar esta fórmula aqui para calcular a variância de x, certo? Essa demonstração desse resultado para esse, certo? Eu demonstrei aqui para vocês, mas fica como exercício vocês tentarem entender. É bem simples, eu só abri aqui os cálculos desse primeiro caso, certo? Qualquer dúvida podem me perguntar, mas aqui o que vai importar para a gente é essa forma de calcular a variância, sendo a variância de x definida como sendo a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança. Certo? Então, vamos considerar aqui o exemplo que a gente já vinha considerando para o caso discreto. A gente tem essa distribuição de probabilidade e quer calcular a variância dessa variável x. Certo? Então, como é que eu calculo a variância de x? A variância de x a gente já acabou de ver que é definida como sendo a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança, certo? Então, eu já calculei anteriormente, nesse primeiro exemplo, que a esperança de x ao quadrado, certo? Ou o momento de ordem 2 dessa variável x é 3, certo? E também calculei que a esperança dessa mesma variável x, com esses valores e suas respectivas funções de probabilidade, é 3 sobre 2, certo? Então, no caso aqui, a variância de x será calculada como sendo 3, certo? Que é a esperança de x ao quadrado, menos 3 sobre 2 ao quadrado, que é a esperança de x, que é 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Então, resolvendo isso aqui, a gente encontra que a variância de x ela é igual a 3 sobre 4. Já no caso contínuo, se a gente considerar essa mesma função densidade de probabilidade que a gente vinha considerando, certo? Então, mais uma vez, a gente encontrou aqui anteriormente que a esperança de x ao quadrado para esta FTP é um meio, e a esperança de x é, aqui, 2/3, certo? Então, calculando aqui a variância, a gente vai ter que a variância dessa variável x contínua será dada por 1/2 menos 2/3 ao quadrado, certo? Ou seja, a variância de x vai ser 1 sobre 18. Vale ressaltar também aqui que o conceito de desvio padrão se mantém aquele mesmo que a gente estudou anteriormente, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Então, se a gente quer calcular aqui, tanto no caso discreto como no caso contínuo desvio padrão, basta a gente tomar a raiz quadrada dessas variâncias, certo? Algumas propriedades importantes aqui da variância de uma variável aleatória, certo? Na qual, se C for uma constante, então a variância de uma variável x mais uma constante c é igual à variância de x, ou seja, a variância de uma constante é sempre nula, é sempre igual a zero,
certo? Já se a gente considerando C ainda como ser não constante, então a variância de C vezes x será igual a C ao quadrado vezes a variância de x. Por exemplo, se eu quero calcular a variância de 5x, como é que eu vou calcular isso? Isso será igual a 5 ao quadrado vezes a variância de x, certo? Já a terceira propriedade nos diz que se x e y forem duas variáveis aleatórias quaisquer, certo? Então, a variância de x mais y ela é definida como sendo a variância de x mais a variância de y mais duas vezes a covariância de x e y, onde a covariância de x e y é definida como sendo a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Vale ressaltar que aqui, nessa propriedade, se a gente quer calcular a variância da diferença de x menos y, isso será calculado como sendo a variância de x mais a variância de y menos duas vezes a covariância de x e y, certo? Então, para a operação da subtração, nesse caso aqui da variância, o único sinal que vai mudar aqui nessa fórmula é esse de mais, certo? Que se a gente tiver considerado a diferença, isso será igual a menos, certo? Menos duas vezes a covariância, mas isso aqui, a variância de x mais y, esse sinal aqui irá se manter. No entanto, se x e y forem consideradas duas variáveis aleatórias independentes, certo? Então, nesse caso, a variância de x mais y será igual à variância de x mais a variância de y, e a variância de x menos y será também a variância de x mais a variância de y, certo? Então, no caso aqui, de x e y serem duas variáveis aleatórias independentes, a variância da soma e da diferença será igual à soma das variâncias. Por fim, a quinta propriedade nos diz que se a gente quer calcular a variância de uma constante, como por exemplo essa aqui, certo? No caso, aqui x é uma variável aleatória e a e b são duas constantes, certo? Então, a variância de ax mais b será calculada como sendo a variância desse primeiro termo, que a gente já viu pela segunda propriedade, que será igual a ao quadrado vezes a variância de x, mais a variância de b, ou seja, a variância de uma constante, igual a zero, certo? Logo, a variância dessa função será igual a este resultado. Certo, pessoal? Então, a gente finaliza a aula de hoje por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo do WhatsApp, certo? E é isso. Abraço. Até mais.